Desde criança, eu sabia que algo estava errado com a velha casa no fim da Estrada dos Cedros. Ela ficava isolada, torta como se quisessem empurrá-la para fora da terra, com janelas que refletiam apenas escuridão. Meus pais sempre mudavam de assunto quando eu perguntava, e todos na pequena cidade de Vale Seco fingiam que ela nem existia. Mas eu me lembrava bem. Lembrava do dia em que meu amigo de infância, Lucas, entrou lá e nunca mais saiu. Quase 30 anos depois, agora pesquisador do paranormal, eu voltei à cidade para concluir aquilo que me marcou por toda a vida. Talvez fosse teimosia, talvez culpa, talvez fosse o mesmo impulso que faz um homem se aproximar da beira de um precipício só para ver o quão fundo ele pode cair. Cheguei à casa ao entardecer. O céu estava pesado, roxo, como se o sol estivesse exausto demais para continuar iluminando o mundo. A casa parecia ainda maior do que nas minhas memórias, com a madeira escura coberta de musgo e marcas profundas como arranhões. A porta estava entreaberta, respirando lentamente, como um animal adormecido prestes a despertar. Meu equipamento tremia em minhas mãos. Não pelo frio, fazia um calor abafado. Era outra coisa. A sensação de que eu estava sendo observado, não de longe, mas de dentro. Lucas, sussurrei sem perceber. O interior tinha cheiro de umidade, poeira e algo metálico, quase como sangue velho. A luz da lanterna parecia ser engolida em vez de refletida. Cada passo rangia tão alto que ecoava pelo corredor estreito, onde o papel de parede se soltava como pele necrosada. Enquanto eu montava os sensores no corredor principal, ouvi um estalo vindo do andar de cima. Não vento, não animal. Era pesado demais, deliberado demais. E então veio a voz. Você voltou. Deixei a lanterna cair. Ela rolou pelo chão até parar numa fresta na madeira, iluminando o degrau da escada. A voz não parecia humana. Era distante e íntima ao mesmo tempo, como se falasse dentro da minha mente. Quem tá aí? Perguntei, tentando controlar a respiração. Você sabe quem. Uma sombra se moveu no topo da escada. Minha coluna inteira se congelou. Era o contorno de um garoto magro, parado, imóvel, exatamente como eu lembrava de Lucas na última vez em que o vi. Subi devagar, degrau por degrau, sentindo o ar ficar mais pesado, mais denso, como se eu estivesse entrando em água profunda. Quando cheguei ao topo, a sombra não estava mais lá. Apenas um corredor longo com portas fechadas de ambos os lados. A porta do quarto à direita se abriu sozinha. O quarto era idêntico ao da minha infância, papel de parede azul, brinquedos espalhados, uma cama infantil. Mas nada disso fazia sentido. A casa estava abandonada havia décadas. Mesmo assim, ali dentro tudo parecia recém-arrumado, limpo, preservado. Você não devia ter voltado. A voz sussurrou atrás de mim. Quando virei, a porta se fechou com força. A maçaneta não girava mais. A temperatura caiu de repente. Meu fôlego virou vapor no ar. E então, o quarto começou a mudar. O papel de parede azul escurreceu, borrando como tinta dissolvida em água. Os brinquedos se deformaram, derretendo como cera quente. A cama rangia sozinha, como se alguém invisível se sentasse nela. Meu coração batia tão rápido que eu sentia a vibração na garganta. E então, no canto do quarto, surgiu ele. Lucas. Ou o que um dia foi Lucas. Seu corpo estava pálido demais, com olheiras profundas que se estendiam quase até as bochechas. Seus olhos eram poços escuros, sem brilho humano algum. A boca estava costurada por linhas grossas e negras, mas mesmo assim eu ouvi sua voz. Me tira daqui, por favor.
As palavras não saíam dos lábios, ecoavam dentro da minha cabeça como gritos abafados. Lucas, o que aconteceu com você? Ele deu um passo à frente. As costuras de sua boca se esticaram, sangrando, seus punhos tremiam, contorcendo-se em ângulos impossíveis. Ela não me deixa sair. Quem? A resposta não veio dele, mas da parede atrás de nós. Um estalo profundo percorreu o quarto, fazendo a madeira se partir como costelas quebrando. Dela emergiu uma figura distorcida, comprida demais, com membros finos como galhos mortos. Não tinha face, apenas um vazio pulsante, uma abertura que parecia respirar. A entidade sussurrou: "Outro para ficar comigo." A porta atrás de mim se abriu com violência, como se alguém tivesse chutado por dentro. Não esperei para ver nada mais. Saí correndo pelo corredor, sentindo a coisa se mover atrás de mim, arrastando-se, batendo nas paredes, abrindo caminho como um animal faminto. Desci as escadas tropeçando. A casa inteira começou a tremer, como se estivesse rindo de mim. As luzes dos sensores piscavam desenfreadamente, captando movimentos que não pertenciam a nenhum ser vivo conhecido. Quase alcancei a porta quando ela se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou como um tiro. Um cheiro de carne queimada tomou conta do ar. A criatura estava descendo as escadas lentamente, cada passo fazendo a madeira gemer, quase implorar. Meu corpo inteiro queria desistir. Queria me encolher, fechar os olhos, deixar que tudo acabasse ali. Mas então eu ouvi de novo: "Corre!" A voz de Lucas. Ele estava parado na escada, segurando a criatura por trás, como se tentasse impedi-la de avançar. Seu corpo tremia e parecia que a entidade o devorava pouco a pouco, sugando sua forma. "Lucas! Vai, antes que ela te tome também." Com toda a força que me restava, corri até a janela ao lado da porta. Joguei o ombro contra o vidro que se estilhaçou num grito agudo. Caí do lado de fora, rolando pela terra seca e áspera. Quando me virei para trás, esperando ver a criatura espreitando pela janela, não vi nada. A casa estava silenciosa, mortalmente imóvel. Como se nada tivesse acontecido. Me arrastei até o carro, ofegante, tremendo, com o rosto cortado pelos cacos de vidro. Consegui dar partida e acelerar pela estrada sem olhar para trás. Mas enquanto dirigia, vi pelo retrovisor. Na janela do andar de cima, por um único segundo, Lucas estava ali, me observando. E atrás dele, a forma longa e distorcida se inclinava, como uma sombra projetada contra a alma dele. E então, a luz do luar desapareceu, engolida pela escuridão dentro da casa. Eu nunca deveria ter voltado. E a casa sabe disso. Ela está esperando. Ainda.